Quem é você? Existem dois tipos de pessoas: os que sabem o seu propósito, que já conhecem o seu propósito, e os que ainda não conhecem o seu propósito. E eu vou ensinar para você a diferença entre elas usando uma referência do Novo Testamento, do livro mais lido desse mundo, você já deve saber, que é a Bíblia Sagrada. Jesus, ele se retira para orar e ele manda com que os seus discípulos entrem num barco e atravessem para o outro lado da margem do rio. Então, ele vai ter com eles no meio da madrugada, caminhando sobre as águas. Você já deve conhecer essa passagem bíblica, não é verdade? Então, os seus discípulos ali, na madrugada, eram mais ou menos 3 da manhã, os seus discípulos olham para o barco e eles têm medo, eles confundem ele com um fantasma. Eles veem Jesus caminhando sobre as águas e eles não reconhecem a Cristo. Então Jesus vira para eles e fala assim: calma, não temais, sou eu, não te assombres. Então Pedro, ele vira e fala assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Ele viu o milagre, ele viu Jesus Cristo andando sobre as águas. Então Jesus fala assim: vem Pedro, vem comigo. E o Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. E no meio da sua caminhada, ele olha para a tempestade, ele olha para o vento, ele olha para as águas e ele afunda. O que representa isso, Guilherme? Você vai entender. Cristo, Jesus Cristo, sabia quem ele era. Então, ele vencia as leis da física, ele vence a matéria e ele caminha sobre as águas. Ele sabe quem ele é, ele sabe o propósito dele. Então, você é qual das pessoas? Do que caminha sobre as águas ou do que afunda sobre as águas? Pedro ainda não sabia quem ele era. Tanto é que ele ainda iria trair Jesus Cristo. Você conhece a história. E então, ele iria fugir, ali, depois da ressurreição de Cristo, é que ele então entende o seu propósito e Jesus entrega para ele as chaves da igreja, o início da igreja, ele entrega a Pedro. Mas a Bíblia fala que Pedro afunda. E o que representa afundar? É você não estar de acordo com a vida que você deveria estar vivendo. A vida que você vive não está de acordo com o que você deveria estar vivendo, ou seja, você não está cumprindo o seu propósito. Então, eu peço para que você avalie qual desses dois tipos de pessoa você é. Você é do que caminha, um milagre, ou você é dos que afundam? Se você ainda está afundando, eu digo para você, procure conhecer qual é o seu propósito. Quando você descobrir o seu propósito diante de Deus, que você é a imagem e semelhança dele, você jamais, nunca mais vai afundar de novo na sua fé, na sua caminhada, e o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Se esse vídeo foi bom para você em algum momento, compartilha ele, se inscreva no canal. E eu tenho certeza que nos próximos vídeos Deus irá falar ainda mais. Comenta aqui abaixo nos comentários como Deus falou com você através desse vídeo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.